Olá a todos, eu sou o Robson da Flow2D e hoje vou apresentar para vocês o webinar intitulado Rompimento de barragem de rejeitos, modelagem na prática. Basicamente, nesse webinar de hoje, eu vou apresentar uma breve teoria do Flow2D e também dos hiperconcentrados, os tipos de rompimento de barragem que o Flow2D ele consegue executar. E a partir de então, eu vou ter uma parte prática onde eu vou fazer rompimento de barragem de água em cascata e, por fim, rompimento de barragem de rejeitos em cascata. Então, avançando aqui o webinar, a agenda da parte teórica hoje, então, seria essa breve teoria do Flow2D, né, da parte numérica do Flow2D, falar então sobre o fluxo de lama, os fluidos hiperconcentrados, os tipos de falhas, né, que a gente consegue executar e então rompimento em cascata, né? A gente sempre fala que o Flow2D ele foi desenvolvido por engenheiros para engenheiros, né? Então ele é um software que começou o seu desenvolvimento há mais de 30 anos atrás, né, com o financiamento da FIMA. Hoje ele abrange diversos componentes, como, claro, rompimento de barragens, rompimento de barragem de rejeitos, fluxo hiperconcentrados, transportes e sedimentos, toda a questão de drenagem urbana, como restrição do escoamento por edificações, né, sistema de drenagem pluvial, storm surge, etc. Então, diversos componentes são presentes no modelo, né? A gente sempre teve o foco como criar ferramentas que resolvam os problemas da sociedade a partir de uma abordagem mais realista, né? Onde seja capaz de capturar toda a interação entre esses componentes, focado sempre na precisão e na eficiência, né? Então, avançando aqui, a teoria do Flow2D, então, basicamente, ele é um modelo de conservação de volume finito, né? Onde a velocidade e a vazão elas são calculadas em todas as 8 direções de fluxo para cada passo de tempo, né? Diferente de alguns outros modelos que a gente vê aí no mercado, o Flow2D ele utiliza uma malha computacional, né? Um grid de elementos quadrados, né? E qual que é a vantagem da gente trabalhar com essa malha quadrada, né? A vantagem é que a gente não precisa perder tempo trabalhando com a malha, né? Isso nos dá uma maior eficiência durante a modelagem. Alguns outros modelos a gente tem que adicionar break lines, trabalhar aquela malha para então partir para modelagem mesmo, né? Então o fluxo dele é mais simples, mais eficiente, nesse sentido da malha computacional, né? Ele é um modelo de processos físicos, né? Um modelo combinado hidrológico, hidráulico, né? O que que significa? Significa que ele faz processos de chuva-vazão, né? A precipitação, então, cai dentro da nossa malha computacional, executa os cálculos de infiltração, né? Seja por SS, GreenEmt. Também permitimos hidrógrafas de entrada, simulações de canais, estruturas hidráulicas, sistema de drenagem pluvial. Ele é um modelo que ele é muito focado na conservação de volume e gera relatórios sobre isso, né? O intuito de um modelo 2D, ele é basicamente de mover esse volume de fluido na sua malha, né? Então a gente sempre prega essa questão de que o volume ele é muito importante, porque o modelo ele basicamente move o fluido na malha computacional. Então, se a gente tem um erro de volume grande, aí já nosso modelo já não está mais representando o que a gente está buscando representar, porque o volume realmente é o ponto de partida inicial para uma boa modelagem, né? E o modelo que não conserva volume, a gente não pode tirar resultados precisos deste modelo, né? Também tem passos variáveis que eu vou explicar para vocês nesse slide aqui. Então, só alguns dos destaques do algoritmo, né? Ele resolve a equação do momento da onda dinâmica completa. Para quem é mais da área numérica, se interessa mais por essa área, a gente utiliza o esquema de diferença finita central, o método de Newton-Raphson para determinar as raízes da equação diferencial parcial não linear de segunda ordem, e a gente tem esse incremento-decremento de passos de tempo com base em critérios de estabilidade numérica, né, com base no Courant, né? Então, basicamente, quando o escoamento ele fica, vamos dizer assim, muito dinâmico, a gente tem esse decremento do passo de tempo para manter a estabilidade do modelo, né? Enquanto o escoamento ele começa a ficar um pouco mais
um pouco menos dinâmico, esse espaço de tempo aumenta, né? Isso aí deixa a simulação um pouco mais eficiente, e sendo executada mais rapidamente, né? E esses critérios de estabilidade numérica, eles são separados, né? A gente tem o critério de estabilidade numérica para a planície de inundação e para o canal. Então, como eu falei, é uma introdução bem breve aqui hoje, não vou me ater muito, né? Já vou falar então agora de fluidos hiperconcentrados, né? Mas para chegar lá, eu vou mostrar esse organograma aqui do Flow2D, né? Então, basicamente, ele é um modelo de conservação de volume que utiliza as equações da continuidade e do momento para mover o fluido. E hoje a gente tem como estado da arte do modelo, que seria essa modelagem bifásica, que ela combina os sedimentos hiperconcentrados com o transporte de sedimentos, né? Antigamente, alguns anos atrás, a gente teria que escolher ou o transporte de sedimentos ou os sedimentos hiperconcentrados, né? Então, hoje, nesse webinar de hoje, na parte prática, eu vou focar apenas nos sedimentos hiperconcentrados, que seria lama, o Mudflow, né? Onde nesse tipo de escoamento, as propriedades, tipo de fluido, desculpa, as propriedades variam tanto no espaço quanto no tempo, né? Então são fluidos muito viscosos, né? Esses fluidos esse componente do Flow2D, ele é utilizado quando a gente tem a concentração por volume de sedimento maior que 20%. Então, vou mostrar uma tabelinha logo mais para vocês, vai ficar mais claro isso. Quando a gente tem concentração por volume de sedimentos menores que 20%, a gente utiliza o componente de transporte de sedimentos, né? Que ele calcula erosão e deposição, utilizando 7 equações de transporte de sedimento. Aqui na direita, vocês podem ver que a gente tem, então, a diferença entre a lama, né? Que podem ver que ela é muito mais viscosa, né? Muito mais sedimento do que a água propriamente dito aqui na direita, né? Então, só uma imagenzinha do Mudflow real aqui para vocês, né? Então, aqui à esquerda tem um outro exemplo de um Mudflow, né? Dá para ver claramente aqui a alta viscosidade desse fluido, né? E o fluxo de lama no Flow2D, as propriedades dos fluidos são o que controlam a hidráulica do escoamento, né? Propriedades, né? Então, no caso, viscosidade, tensão de escoamento, etc, etc, né? O Flow2D trata o escoamento como um fluido contínuo, monitorando o volume de sedimento e água em cada célula, né? A limitação deste componente é que não existe nenhuma troca de sedimento entre o leito, apenas a cessação e a remobilização do escoamento. Porém, essa limitação hoje ela já foi solucionada, né, com o fluxo bifásico, mas quando a gente foca somente no fluxo de fluidos hiperconcentrados, a gente não tem a capacidade de ver essa troca de sedimento com o leito. Então, aqui é a tabelinha que eu estava falando para vocês, né? Então, vamos focar aqui na concentração de sedimento por volume, que eu acho mais interessante. Quando a gente tem uma concentração de sedimento por volume menor que 20%, a gente tem um comportamento muito próximo do comportamento da água, né? Então, a gente pode ter uma carga suspensa, uma carga de fundo aqui, mas o fluido se comporta muito próximo de uma água, né? Assim que a gente começa a ter um pouco mais de concentração de sedimentos por volume, a gente passa a ter o que a gente chama de mud flood, né? E quando é muito maior, a gente chega no famoso mud flow, né, na lama. E acima disso, então, a gente acaba tendo deslizamento de terra, né? Eu não vou ler aqui toda a tabela, né, até porque eu quero que seja uma introdução bem breve, mas basicamente aqui vocês podem ver que a gente tem entre 20 e 30%, a gente tem uma superfície fluida, todas as partículas repousando no leito em condição de fluido quiescente. Quando a gente já sobe aqui em torno de 0,45, o fluxo já se espalha em superfície plana, um fluxo bem coeso, possível de ver alguma mistura. E quando a gente chega aqui na faixa de 0,48 a 0,55, o fluxo ele tem uma fluência bem lenta, uma deformação plástica sobre o próprio peso dele, ele é coeso e não se espalhará em superfície nivelada, né? Vocês podem ver que essa concentração de sedimento por volume é um parâmetro muito interessante para a gente conseguir verificar o tipo de escoamento que se espera para esse fluido hiperconcentrado. Então, falando um pouco sobre as tensões, né, do fluido com altas concentrações de sedimento, né?
A gente tem a tensão coesiva, que essa tensão coesiva seria a atração entre as partículas finas, né? Tipo silt, argila, alguns colóides. E essa tensão coesiva, ela é muito importante em ambiente de lamas que são coesivas, né? Aí a gente tem a tensão viscosa, né? Que é a interação entre as partículas e o fluido ah, circundante, né? Essa tensão ela é dominante em regimes de alto conteúdo de sólidos finos, porém com baixa turbulência. Aí a gente tem a tensão dispersiva, né, que é o impacto inercial das partículas dentro do fluido colidindo, né, que ela representa um transporte adicional da quantidade de movimento, né, esse é muito típico de meios granulares e fluidos hiperconcentrados. E por fim, a tensão turbulenta, né, que é a mistura do fluido, né, resultado das flutuações da velocidade do fluido, que resultam no transporte adicional de momento, né. Essas quatro componentes, né, essas quatro tensões, representam os principais, então, mecanismos de resistência e transporte de momento em fluxos, complexos, né. Seguindo adiante, então, a gente tem aqui a equação que o Flow-2D resolve, né? Então, basicamente, vou explicar um pouquinho essa equação. A gente tem aqui a tensão de escoamento, né? Que, basicamente, a tensão de escoamento seria esse termo, né? O yield stress aqui, que ele é a tensão necessária para o fluido iniciar o movimento. Quando a gente tem água, isso aqui não, o yield stress é praticamente zero, né? Então, começa no eixo aqui, né? O fluido newtoniano. Então, a gente tem tensão de escoamento, a gente tem essa variação no eixo Y aqui, né? O segundo termo são as tensões viscosas, né, que são ligadas a interações entre a partícula do sedimento, né, e o fluido. E por fim, a gente tem as tensões turbulentas e dispersivas, né, que são ah, associadas à mistura do fluido e o impacto entre as partículas, né? Então, aqui, se o modelo, alguns modelos que simulam o Mudflow, eles incorporam apenas o modelo de Bingham, né, que basicamente seria a tensão de escoamento e as tensões viscosas, né, seria essa linha aqui, né, considera o yield stress e mais esse termo das tensões viscosas. Porém, esse modelo ele ignora todas as questões, as tensões inerciais, né, basicamente assume que o escoamento é dominado pelas tensões viscosas, né? E isso não é universalmente aceito, né? Porque praticamente todos os mudfloods e os mudflows, alguns mudflows, eles são altamente turbulentos, né? Chegando em torno aí de 10 metros, quase 10 metros por segundo aí de velocidade, né? Então, o Flow2D resolve essa equação aqui, né? Como fluido de latent. Então, seguindo sobre alguns dos parâmetros do Mudflow, né? A gente sempre recomenda a quem for utilizar que calcule a viscosidade da amostra e a tensão de escoamento para essa concentração de volume, né? E aí a gente pode chegar num fluido que ele tenha uma alta viscosidade e uma alta tensão de escoamento, né? Esse aqui é um cenário muito típico de lama muito concentrada, rejeito de mineração, cimento, etc., né? Então é um fluido bem espesso que resiste ao início do movimento e mantém uma alta resistência ao escoamento mesmo depois de escoar, né? Então, mud flows aí na faixa de mais de 40% de concentração de sedimento por volume, né? Aí a gente pode ter uma baixa viscosidade, uma baixa tensão de escoamento, que seria basicamente a água, né? Ou alguma suspensão, alguma água com partículas diluídas, né? Se comporta basicamente como um fluido newtoniano. Opa. E a gente pode ter alta viscosidade com baixa tensão de escoamento, já é um cenário que não é muito típico, né? Isso aqui a gente pode estar olhando para algum tipo de óleo, algum polímero, alguma coisa assim, né? Que existe não tem uma barreira forte para iniciar o escoamento, mas existe uma reação ao escoamento enquanto escoando, né? E por fim, aqui, bem improvável, seria um fluido com baixa viscosidade e alta tensão de escoamento, que seria algum fluido artificial, né? Então, sobre a tensão de cisalhamento dispersiva, né, para ela existir, ela tem que ter três condições, né, que devem ser satisfeitas, né, que é uma alta concentração de sedimentos, maior que 0,5, um grande gradiente de velocidade, partícula de sedimento grande, e assim essa tensão, né, consegue existir.
Então, isso seria a parte dos fluidos hiperconcentrados, que eu dei só uma pincelada por cima. Sobre o rompimento de barragens, o Float-D, ele permite três mecanismos de rompimento de barragem, né? O primeiro seria rompimento por taxa prescrita, onde o usuário coloca a taxa vertical e horizontal onde vai existir o rompimento. O segundo mecanismo seria o rompimento por erosão, né? Que utiliza a equação de transporte de sedimentos, né? E por fim seria a falha de uma pilha de rejeitos, onde a gente não tem nenhum tipo de barramento, né? Basicamente, a gente começa a simulação e essa pilha falha, né? Mas sempre pensando que o objetivo de um rompimento de barragens é sempre de obter o volume de água rejeitos através dessa brecha, né? Então, mais uma vez, eu vou bater no ponto de o volume é extremamente importante, né? A nossa recomendação aqui é sempre iniciar com um rompimento por taxa prescrita, que ele é um pouco mais simples que os outros e nos traz resultados muito satisfatórios, né? Então, só falando um pouco das barragens e diques do Flow2D, isso vai ficar bem mais claro quando a gente chegar na parte prática, mas basicamente eles bloqueiam ou armazenam os fluidos, né, a montante, e ele é representado pelo bloqueio de um lado do elemento do grid. Então, isso aqui vou explicar para vocês na prática, faz mais sentido, né, vocês verem isso na prática. Essas estruturas dentro do float deles não têm largura e é permitido falha por galgamento, erosão ou colapso, né? Então, por taxa prescrita, né, só para explicar bem o que a gente vai utilizar hoje, a gente tem que atribuir a elevação do rompimento, né, que deve ser excedido pela superfície da água ou rejeitos para iniciar o rompimento. Então, basicamente, se eu botar no modelo que ele vai romper aqui, a hora que esse reservatório exceder este ponto, vai iniciar o processo de rompimento do barramento, né? E a taxa de falha vertical, ela começa na elevação, desculpa, na elevação de rompimento atribuída. A gente também pode escrever um colapso instantâneo nessa barragem, né? Mas hoje eu vou fazer a taxa prescrita para vocês. Então, aqui só para demonstrar mesmo, né? Então, taxa horizontal seria abertura horizontal e taxa vertical seria a taxa de rompimento vertical deste barramento, né? Então, quais são os dados que a gente precisa para fazer este rompimento, né? Então, um dos dados que o usuário não pode mudar, né, que seria a falha inicial na largura do rompimento de 1 pé ou 0,3 metros, né? Esse dado é hardwired, está na engine, não tem como mudar. O usuário pode atribuir a falha a todos os elementos ou a um elemento específico. Eu, nessa aula prática, vou atribuir a um elemento específico. A gente pode definir uma duração, né? Ou deixar que ela se expanda infinitamente até, né, chegar ao final do barramento. A gente pode atribuir a elevação do rompimento, por exemplo, 1 pé abaixo da crista, ou até mesmo a altura da crista do barramento, né? A largura máxima de falha, se a gente quer que abra até 100 metros, por exemplo, a gente pode deixar esse valor. E, por fim, as taxas verticais e horizontais, né? Ou a gente pode atribuir zero para um colapso instantâneo da fundação. Algumas taxas, então, né? Taxa vertical pode variar entre 1 a 20 pés por hora e horizontal de 10 a 50 pés por hora, né? Uma barragem, o dique longo, essa ruptura ela pode ser localizada ou com base na hidráulica, né? Então, aqui também vou passar bem batido, porque vou mostrar na prática. Basicamente, para a gente fazer esse tipo de projeto, a gente tem que preparar os dados do modelo e atribuir a barragem, né? Então, preparar os dados do modelo, eu quero dizer, botar os dados de elevação, os dados de rugosidade, localizar, né, a falha, ou deixar o modelo localizar a falha, no caso, eu vou colocar num grid num elemento do grid específico. Aí, então, para o rompimento de barragem, o rejeito é a mesmo processo, né? A gente tem que atribuir uma elevação inicial da superfície da água e rodar o modelo, né? Então, como é que funciona essa condição inicial? A gente tem o reservatório e a gente coloca num grid um valor de nível, né? Então, 10 metros que seja. Então, todas as células em volta que são maiores, desculpa, menores ou iguais a 10, elas vão ter uma condição inicial de 10 menos a elevação, né?
Então, vai ficar mais claro quando eu mostrar na prática para vocês. Como eu sempre digo, e a gente sempre bate muito na tecla da questão do volume, que é o que controla a inundação, né? Então, a gente sempre tem que ter uma boa, uma grande e bem precisa estimativa do volume de água no água ou rejeito no reservatório. Isso pode ser feito com dados de batimetria, levantamento ou análise de geoprocessamento. Podemos ter que ajustar a topografia do leito, né, variando ou diminuindo o elemento da grade, se necessário. Aí a gente sempre faz uma breve simulação, vou mostrar para vocês, para a gente verificar o volume. Aí, se a gente está de acordo com o volume, a gente continua as nossas análises, né? Então, para a gente verificar esse volume, a gente utiliza do arquivo summary.out, né, que ele vai nos dar um resumo dessa simulação, né? Então, aqui para finalizar já essa parte teórica, então só mostrando aqui uma diferença entre uma simulação de Mudflow, né, que é um fluido hiperconcentrado, um fluido muito mais viscoso, e uma simulação de água, né? Vocês podem ver que o fluido Mudflow, ele acaba atingindo menos área do que a água, né? Porque esse fluido, então, considera viscosidade, tensão de escoamento, forças turbulentas e dispersivas, né? A concentração de sedimentos nessa simulação de Mudflow varia no tempo e no espaço. O Flow2D acompanha e conserva os volumes de água e sedimentos, direcionando o fluxo através do ambiente, né? Aqui no caso, o ambiente urbano, o exemplo que eu vou utilizar hoje não é de um ambiente urbano, mas eu vou explicar como que a gente pode partir a partir de uma simulação sem considerar ambiente urbano, começar a considerar este ambiente urbano, né? Então, aqui, perguntas. Se tiver perguntas, eu respondo agora. Se não, eu respondo mais ao final aqui. Então, vamos à prática aqui, né, pessoal? Vou sair, então, aqui. Então, vou começar realmente do zero aqui, pessoal. Vou abrir um QGIS aqui para vocês. A única coisa que eu tenho aqui seria os dados, né, que eu preparei alguns dados antes, para não demorar tanto. Fechar o controlador temporal. Então, QGIS, quem conhece o QGIS já está familiarizado. Tem alguns plugins aqui que eu tenho instalado. Tudo fica no repositório aqui. E aqui é a toolbar, né, a barra do Flow2D, né? Então, uma barra bem simples. O que que eu vou fazer para começar? Vou criar um projeto Flow2D, né? Então, vou criar aqui mesmo, vou chamar ele de projeto. Vou salvar ele aqui. Vai pedir, então, um CRS, né, um sistema de coordenada de referência. Vou colocar o que é da área aqui. Então, ele vai criar essa GeoPackage. Para quem não conhece, uma GeoPackage é a mesma coisa que o ArcGIS tem, né? O ArcGIS tem um GeoDatabase, e aí a versão do QGIS é um GeoPackage. Basicamente, os dados são armazenados no SQLite. A gente não vai ter aqui, não sei nem quantas tabelas a gente tem, mas não vai ter 200 tabelas, né? Ele fica tudo armazenado num arquivo só, né? Que seria este arquivo aqui, ó, projeto.geopackage, GPKG. Então, aqui a gente consegue colocar algumas informações do projeto. Isso aqui é mais útil para quem tem vários projetos, algum consultor aí que presta serviços para outras empresas, pode colocar aqui, e-mail, fone, eu não vou colocar nada. Estou utilizando a versão 2.0. A versão da engine aqui está como não encontrada, porque eu estou utilizando uma versão de teste, mas que para esse webinar aqui não vai importar nada. E a versão do QGIS que eu estou utilizando é 3.44. Aqui o grid cell size e o manage padrão, não vai importar muita coisa. Eu vou clicar em OK, então. Está criado já o projeto. Eu estava trabalhando antes, ficou aberto aqui o editor, mas basicamente vai vir fechado. Tá? Então, a gente está com a toolbar aqui do grid, as tabelas, o plot e todos os editores aqui e as layers aqui na esquerda, né? Então, para começar, eu vou basicamente... Deixa eu fechar isso aqui. Eu vou jogar o domínio computacional aqui, só arrastar o shapefile, largar aqui. Vou dar um zoom to layer. Achei aqui, posso colocar um base map aqui, né? Google do satélite. Aqui eu estou utilizando esse shape porque fica mais fácil num web, né? Mas normalmente se constrói o domínio computacional utilizando esta layer aqui. Então, só para mostrar para vocês, então a gente tem
um barramento aqui, né, de um rejeito de mineração, e aqui embaixo a gente tem um outro barramento. Então, vou fazer uma falha primeiro dessa barragem de jusante, uma falha considerando água. Depois eu vou fazer uma falha em cascata, considerando água, e por fim uma falha considerando ambas como rejeito. Então, só para fins de demonstração. Essa layer aqui do domínio computacional, abriu aqui. Ela tem um cell size de 15, né? Então, eu vou utilizar 15 metros aqui. Então, basicamente, expando o Grid Tools e vou usar um polígono externo, domínio computacional e o cell size. Vou clicar aqui. Então, rapidamente, o grid vai ser a malha computacional nossa, vai ser criada, né? Então, 35 mil células, demorou 3 segundos para criar. Então, vou pegar esse aqui, vou jogar lá para baixo. Então, vou dar um zoom aqui também para centralizar, vou diminuir aqui um pouquinho. Então, a malha computacional já está criada, 15 metros. Poderia ser mais fino? Poderia ser mais fino essa malha, poderia colocar 10 ou até 5 metros. Porém, aí o tempo que o modelo vai demorar para rodar demora um pouco mais. Aqui para o webinar eu quero que seja meio ligeiro, eu quero ficar dentro de 1 hora. Então, a partir disso, a gente precisa colocar os dados de elevação. Eu tenho aqui a elevação. Então, vou até trocar as propriedades aqui, vou colocar como uma falsa cor. Vou colocar uma simbologia aí que todo mundo está acostumada, né? Que seria essa simbologia aqui. Então, aqui está uma das barragens, outra barragem, aqui é um corpo hídrico, né? Então, para a gente amostrar essa elevação no nosso grid, é muito simples, é só utilizar esse segundo botão aqui. Aí a gente seleciona o raster, né, que já vai puxar daqui. Menos 99, se a gente não tiver alguns dados, a gente está vendo que esse raster cobre na totalidade o nosso domínio computacional. Clico em OK, ele vai amostrar o raster. Amostrou, vou jogar esse aqui lá para o fundo também. E aí a gente pode utilizar o render aqui para a gente ver se a elevação foi amostrada de uma forma correta. Então, foi amostrada de uma forma correta, aqui a gente pode ver. A partir daí, então, eu vou adicionar dados de rugosidade, de Manning, né? Então, a mesma coisa, vou só jogar para cá. Esse dado eu consegui de um plugin, vocês podem ver que ele não é um dado, assim, muito representativo da minha área, né? Posso colocar aqui alguma outra, vou colocar essa aqui mesmo. Podem ver que ela é mais ou menos representativa, mas como isso é uma demonstração, tá ok, vou acreditar nesses dados aqui, né? Num projeto real, teria que sim olhar aqui onde a gente tem uma vegetação, onde a gente tem uma área mais exposta, onde a gente tem um solo de mineração, etc., e colocar os valores de Manning de acordo com esse tipo de uso e ocupação, né? Então, para amostrar o Manning a partir de um raster, eu utilizo este botão aqui. O processo ele é basicamente o mesmo da elevação, só coloco se tiver algum dado faltante como menos 999. Como ele está cobrindo toda a área, não vai ter problema. Então, a partir daí, ele vai amostrar o raster. Vou jogar lá para baixo também. Vou verificar aqui no render se ele renderizou corretamente. A princípio está ok, né, com os valores. Aí, então, a partir disso, eu vou criar os barramentos, né? Então, se eu fosse criar isso aqui assim, como um pacote de treinamento para vocês, eu construiria diretamente nessa Leve Lines aqui, né? Porque ela já tem elevação, nome, correção, falha, etc. Porém, como esse é um webinar, eu quero que ele funcione de uma forma rápida. Eu tenho dois shapes, que seria o DS, pra, significa downstream, leves, leves seria diques, né? Ou barramentos, e eu vou pegar esses dois e vou jogar para cá. Então, o que que eu vou fazer? Podem ver que elas estão aqui, se a gente olhar a downstream aqui, então eu tenho a norte, ela tem uma elevação de 320 metros, a oeste de 319,10, e essa rodoviazinha aqui que eu coloquei também 321. Se a gente olhar a upstream aqui, deixa eu fechar essa aqui, ela tem uma elevação de 329 metros, tá? Basicamente, o que eu vou fazer para facilitar a nossa vida aqui? Eu vou, primeiramente, clicar nestas, vou dar um Ctrl A para selecionar todas elas, um Ctrl C,
vou editar a leve lines e vou colar. Vou fazer a mesma coisa com a upstream aqui, Ctrl A, Ctrl C, Ctrl V. Beleza. Aí vou salvar. Salvei, essas duas eu vou jogar lá para baixo, que eu não estou interessado mais nelas. Deixa eu só tirar tudo que está selecionado. Então, essa aqui seriam as layers dos usuários, né? O usuário coloca diretamente aqui, ou se você tiver, como eu tive, de outro lugar, que algum cliente me mandou já pronta, eu só copio e colo aqui no na user layer, né? Então, basicamente é isso. Então, tá na layer do usuário, eu tenho que esquematizar ela para a layer do Flow2D. Então, eu utilizo a Leve Elevation Tool, vou criar layers esquemáticas provenientes das layers do usuário, processou, falou, provavelmente nessa questão aqui a gente tem três leves que elas estão sobrepostas, né? Então, eu vou deletar elas. Ok. Então, aqui é a parte, uma das partes mais importantes sobre ah, leves, né? Então, eu vou dar um zoom aqui para vocês entenderem. Vocês se lembram da apresentação aqui? Deixa eu voltar. Que a malha ela é quadrada, porém ela funciona num octógono para transferir o escoamento nas 8 direções, né? Norte, noroeste, sul, sudeste, todas as direções, né? Então, como que o leve funciona? Então, nesse grid aqui, o escoamento ele está sendo barrado nessa direção aqui, noroeste, norte, nordeste e oeste, né? Então, aqui também, esse grid, este aqui que eu estou, selecionar ele não pode escoar nessa direção por causa desse barramento aqui. Esse grid não escoa ao norte e não escoa o noroeste. Então, é assim que a leve funciona no Flow2D, tá? Então, uma vez que as leves já estão colocadas, a gente tem que fazer, então, esse teste do reservatório. Então, o reservatório ele é uma condição inicial de água, né? Então, eu vou colocar aqui qualquer célula, né? De preferência, coloca no meio da célula. Vou colocar o nome como sendo reservatório água jusante. E vocês se lembram que essa leve aqui, ela está em 321, se não estou enganado, ou 320 a elevação. Eu vou colocar a elevação do reservatório em 318,5. Então, todas as células aqui em volta que tiverem valores menores que 318 vão ser preenchidas com água quando a engine rodar, ok? Então, para isso, eu tenho que dar uma esquematizada aqui no reservatório, tá esquematizado. Então, eu vou só ver os controles aqui da simulação. Como eu vou fazer somente um teste do reservatório para verificar o volume e verificar se não está vazando água pela leve, né? Então, a simulação vai ser em torno de 0.10. Eu, como usuário mais avançado, geralmente rodo ou text screen ou batch mode. Porém, aqui para vocês eu vou utilizar como detail graphics para vocês conseguirem ver a simulação acontecendo durante a execução do modelo. Como é dam break, eu gosto de colocar um floodplain limiting flood number, deixa o modelo um pouco mais estável. E vou ligar o switch, né, de leves, né, para computar as leves. Tudo mais aqui eu vou deixar como tá, vou salvar, então eu vou rodar o modelo aqui rapidinho. Vou criar uma pasta chamada de teste reservatório. Seleciono ela, clico em OK, e o modelo já vai começar aqui na minha segunda tela. Como eu falei, quando a gente roda o modo gráfico, ele é um pouco mais lento do que os outros, mas para um dam break faz muito sentido. Então, vocês podem ver aqui que o nosso reservatório está correto, e aqui tudo excelente, claro, porque não tem movimento de água, né? A água está parada nesse reservatório. Então, aí a gente sempre depois de realizar esse teste, a gente verifica o arquivo summary.out. Ele vai nos dizer, então, que basicamente a gente tem na planície em torno de 450 mil metros cúbicos de água. Se é o que você, como modelador, está interessado em simular, segue. Se não, alguma alteraçãozinha ali na elevação do grid vai ter que ser feita para bater o mesmo volume. Então, mais uma vez, o volume é o que controla a mancha de inundação. Sempre tenham isso em mente.
Então, eu estou de acordo aqui, como isso aqui é uma demonstração, beleza. Então, a partir de agora, eu vou fazer, então, eu vou colocar os dados de rompimento da barragem, né? Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, eu vou romper aqui nessa direção noroeste, tá? Então, aqui está o grid, né? Eu venho no Levy and Bridge Editor, vou colocar como Prescribed Failure, que seria a taxa prescrita, né? Clico aqui, vou buscar o grid que eu selecionei aqui, 31434, e aí eu clico, então eu quero que ele fale nessa direção aqui, tá? Esse aqui que vai começar a falhar. Coloco que eu quero a falha. Então, vamos relembrar. A nossa leve, ela está em 321, o reservatório está em 318,5, e eu vou dizer que a partir de 318 já é considerado, já vai começar a falha. Tá? Então, quando a simulação começar, o nível do reservatório já vai estar acima do que eu considero uma falha. O nível, ah, a elevação da falha, né? Porém, eu vou dizer que só vai falhar depois de 0,2 horas. Por que isso? Porque eu quero mostrar para vocês o reservatório e aí depois a falha, né? Não vou colocar nada de comprimento total da falha, nada. Vou apenas colocar, então, a taxa vertical de 20 e a taxa horizontal de 50. Vou dar Apply. Vocês podem ver que já ficou marcado aqui, né, dentro da leve esquematizada, que a gente tem prescribed failure nesse elemento do grid, na direção 8, né? Começa a contar do norte, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, a princípio está ok, porém, eu vou trocar aqui, eu vou colocar como um tempo de simulação de 24 horas. Não vou rodar as 24 horas, vou rodar apenas 3 horas, só para vocês verem. Tudo mais aqui já está de acordo com o que eu quero. Eu vou só colocar time-lapse output, isso aqui significa que se eu quiser botar mesh depois, se tiver tempo, vou mostrar para vocês, né? Vou colocar 24 e 0,1, né? Isso aqui é para visualização dos dados depois, tá? Salvo e vou rodar, então, um quick run de novo. Então, vai ser um pimento água. Seleciono a pasta e boto para rodar. Rodou, então aqui está o modelo, de novo, né? Em modo gráfico. Então, iniciou a simulação, 0,10, opa, 0,20, então agora vai começar a romper aqui. Aqui eu acho que era o que eu tinha selecionado, né? Então, vocês podem ver que começou a romper, o passo de tempo tende a cair ali no rompimento um pouco, né? Porque é um escoamento altamente dinâmico. E com o passar do tempo aqui, vai subir um pouco o passo de tempo, né? E aqui vocês estão vendo, então, o esvaziamento, né, a expansão da brecha e a mancha de inundação acontecendo aqui durante a simulação, né? Eu vou deixar simular, então, algumas horas aqui, 3 horas, e aí eu vou finalizar a simulação. A gente sempre tem que começar essas simulações do FlowToD da forma mais simples, e aí, então, a gente vai amansando a complexidade. Então, a gente começa com uma barragem de água, rompe essa barragem de água, verifica a simulação, se ela está estável, se ela faz sentido. A partir de então, aí a gente passa por uma outra barragem de água, rompe as duas em cascata, verifica. Aí a gente passa por uma barragem de rejeitos, verifica. Aí depois a gente começa a colocar alguma estrutura hidráulica, alguma ponte, alguma coisa, área urbana. Então sempre a gente começa do mais simples e vai aumentando o grau de complexidade, né? Para a gente saber se o modelo vai crashar alguma coisa, a gente saber o que está acontecendo. Se a gente começar já do mais complexo para o mais simples, a gente vai ter um problema, né, de não saber o que está crashando, porque é muita coisa que está interferindo uma na outra, né? Então, aqui, basicamente, conservação de volume está excelente. Tem alguns grids que estão diminuindo o passo de tempo, né? Isso aí pode ser consertado com ajustando o valor de Manning, né? Ou algumas outras abordagens que eu não vou abordar aqui, porque esse aqui é um webinar, isso aqui seria mais para um treinamento. E aqui diz que as velocidades estão altas, mas como é um dam break, eu tô bem de acordo com isso aqui. Então, fechar.
Se a gente quiser olhar o resultado aqui, por exemplo, né, a gente já pode ver, né, que então, em torno de 0,2 aqui, começa esvaziamento. Nenhum sinal de instabilidade numérica, a princípio, tudo bem tranquilo aqui nessa simulação primeira, né, velocidade também, nenhum sinalzinho de instabilidade numérica neste rompimento aqui. Segundo passo que eu vou fazer, então, rompimento em cascata, vou colocar um outro reservatório aqui em cima. Então, lembra, 329 que está a elevação desta leve aqui. Então, vou colocar como reservatório água montante. Eu vou colocar como o nível como 325. Clicar em OK. Salvar. Estou com os dois salvos aqui, né? Esquematizo. Porém, eu tenho que ajustar, então, o rompimento da barragem, né? Aqui que vai vir uma questão muito interessante, tá, pessoal? Eu vou romper aqui nesse canto. Grid 29430. O processo é o mesmo, prescribed failure. Jogo o valor do grid aqui, verifico, vou falhar na direção nordeste, e aí então eu vou colocar que ela vai falhar na 324,5. Também vou demorar 0,2 horas, né? Porque o reservatório está em 325, a falha está em 324. Então a simulação já começa numa situação de falha. Porém, eu vou colocar para falhar só apenas 0,2 horas para a gente ver ali na parte gráfica, né? Mesma taxa, 20 e 50, beleza. Só que aqui embaixo também está falhando, né? Porém, eu vou fazer uma falha diferente aqui nesse grid. Então, vamos lá. Vou manter a falha na direção noroeste, porém, esse reservatório, ele está em 318,5, tá bem? Eu vou colocar aqui que eu quero que a falha aconteça em 319,5. Por quê? Então, vai romper a barragem de cima, a água vai vir. Se subir 1 metro, vai romper. Então, essa demonstração aqui para vocês. Vou tirar essa duração aqui, como zero, e aí vou salvar, beleza? Então, o que que eu quero que aconteça? Essa aqui vai começar a falhar, falhou, vai chegar aqui nessa aqui de jusante. Quando o nível do reservatório subir 1 metro, essa falha, tá? Poderia colocar 320? Poderia. Poderia deixar somente quando faz overtopping? Poderia também. Bem tranquilo. Mas nesse exemplo eu vou fazer dessa forma. Então, basicamente, vou fazer outro quick run aqui. Rompimento, água, opa, água, cascata. Seleciono. Beleza. Vamos ver então. Eu já estou. Depois isso aqui é só fazer, então, o barragem de rejeito, né? Então, só quero verificar se a barragem de água está tudo ok. Então, começou a simulação, vai romper a partir do 0,2. Então, o próximo passo de tempo ela já vai romper. Começou o rompimento. Um pouquinho de água. Podem ver que a brecha ela vai se expandindo, né? Então, vai vindo cada vez mais água. Podem ver que também segue muito bem o terreno aqui, né? Então chegou no reservatório de jusante, e aí vocês podem ver, então vai ter que subir o nível aqui. Começou a subir, ó, já. Ó, começou a subir mais, então logo logo deve passar desse 1 metro e vai começar a falha. Falhou a barragem de jusante. Então esse é um rompimento de barragem de água em cascata. Eu vou esperar a simulação rodar um pouquinho mais aqui, em torno de 6 horas. Eu acredito que eu quero quero mostrar para vocês alguns resultados, tá? Mas aqui, então, sempre focando, né? Então, aqui é uma demonstração, nem chequei o volume da barragem de cima, né? Se esse é o volume previsto para aquele reservatório, né? Também não fui muito a fundo no reservatório de baixo para ver se é esse volume, isso, né? Num projeto no mundo real, a gente tem que verificar esses volumes, né? Porque essa mancha de inundação aqui, ela é diretamente ligada ao volume que esses dois barramentos aqui seguram de água, né? Vocês podem ver que está indo, então, simulação realmente rápida, né?
Como eu falei, ela demora um pouquinho porque a gente está vendo o resultado aqui, né? Eu geralmente rodo no modo de texto porque eu só verifico se está acontecendo o que eu quero, né? E se o volume está sendo conservado, né? O modo de texto ele mostra a cada passo de tempo a concentração, desculpa, a conservação do volume, né? Então, chegou aqui no corpo hídrico de jusante, aí eu já vou parar a simulação aqui, 3 horas e 60, mais um pouquinho aí, 3 horas e 70, beleza. Vocês podem ver aqui que aqui já disse que tá tranquilo, né? O espaço-tempo diminui, estabilidade numérica, mas tá bom. E aí a gente ainda tem essas velocidades altas aqui, mas no cenário de dam break cascata, tá, tá bem ok para mim. Então vamos dar uma olhadinha nos resultados aqui, que é bem interessante, antes de passar para a barragem de rejeito. Então aqui nesse reservatório, eu vou olhar o resultado, vocês podem ver, né, que a gente então, em torno de 4,4 aqui, né? Então, dá 0,2 e aí começa o esvaziamento desse reservatório, né? Então, aqui a gente tem a velocidade para, sobe, ela vai caindo, tem uma variaçãozinha aqui, mas que tá bem ok, na minha opinião. Aqui, então, nesse meio do escoamento aqui também, né? Vocês podem ver que tá tranquilo também, nenhum sinal assim grave de instabilidade numérica nem nada, né? A água sobe e desce, em torno de 0,6 aqui. E aí, então vamos dar uma olhada aqui no reservatório de jusante, aqui que já é bem interessante de ver, né? Então ele estava aqui no seu nível, né? 318. Aqui é quando a onda de cheia chega, começa a subir, quando passa aqui em torno de 1 metro, começa o rompimento da brecha, e aí sim começa o esvaziamento desse reservatório de jusante, né? Então, o rompimento em cascata funcionou muito bem. Vamos ver aqui para baixo também, nenhum sinalzinho de instabilidade numérica, deu um pico alto de velocidade, mas pode ter sido da hora da onda de frente, e também bem tranquilo, né? Pouco, nenhum sinal de instabilidade numérica. Então, rompimento de barragem de água em cascata, check. Beleza, o modelo está representando muito bem. O que vamos fazer agora? Agora, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou desesquematizar esses dois reservatórios, vou deixar eles ali, só vou desesquematizar eles, né? Então, vocês podem ver que eles foram deletados. Então, só esse pontinho aqui, né? Schematized, ele é azul cheinho, né? Pode ver ali a diferença, ó. E aí, então, vou começar a colocar os dados reológicos aqui, né, no modelo, né? Então, o Mud and Sediment Transport, vou colocar como Mud and Debris Transport, né, que seria o fluxo hiperconcentrado. A gravidade específica do Mud Flow vou colocar como 2,65. Uh, Laminar Flow Resistance aqui, se tu passar o mouse, tu vai ver o que significa, né? Tem o valor sugerido, porém, se tu colocar zero, ele é computado pelo valor de Manning, né? Então, eu vou colocar zero aqui. Nessa simulação aqui, eu vou colocar como Aspen Mine Fill, como a relação entre viscosidade e a concentração de sedimento e a tensão de escoamento com a concentração de sedimento, né? Vou colocar como ok, beleza. Então, os parâmetros lógicos são colocados. Eu ainda tenho que colocar o bulking factor aqui. Poderia colocar um valor muito próximo de um mudflow, como 0,45, 0,5, porém vai demorar muito para acontecer o rompimento da barragem. Vou colocar como 0,35. Vocês já vão ver que vai demorar bastante, mas acho que para demonstração fica bem interessante, tá? Vou salvar, e aí então tem que colocar o reservatório de rejeitos, né? Então aqui, tailings, né? Vocês viram quando eu mudei aqui para fluidos hiperconcentrados, já automaticamente muda aqui para rejeitos, né? Vou colocar, então, por exemplo, reservatório, rejeito, jusante. Water Surface Elevation não vou colocar, esse aqui é utilizado quando a gente está trabalhando no bifásico. Vou colocar tailings, então era 318,5, né? Era isso que eu estava utilizando. E também no demontante aqui, vou colocar como reservatório, rejeito, montante, reservatório, rejeito, montante, 325, né? Beleza, vou salvar, estão os dois aqui, vou esquematizar.
Vai funcionar a falha da mesma forma, né? Não vou mudar nada, é questão de falha, né? 24 horas, tranquilo. Vou salvar aqui e vou mudar então. O rompimento, cascata, rejeito. Beleza? Rodei, pode ver que está marcado aqui o Mud Flow and Sediment Transport. Vou rodar e vou puxar aqui, né? Aqui está o modelo rodando, né? Então, pessoal, vai demorar um pouco, acho que em torno de uns 3 minutos, talvez, para acontecer a simulação, mas é bem interessante de ir comentando sobre o que está acontecendo aqui, né? Então, começou a romper a barragem de rejeitos de montante, e vocês podem ver que, quando comparado àquela simulação de água, demora muito mais tempo para esse fluido se mobilizar, né? Para esse fluido escoar, né? Muito devido, então, às tensões viscosas, coesas, todas as tensões que eu mostrei para vocês, todas essas características do fluido que eu mostrei para vocês na parte teórica, né? Então já está 1 hora aqui e nem chegou no reservatório de jusante, né? Se não me engano, vai ser em torno de 12 horas que vai romper esse reservatório de jusante aqui, né? Então, em toda essa questão que eu sempre prego, que é a questão do volume. Volume, então, mais uma vez, pessoal, o volume é o que controla a mancha de inundação. Então, pessoal, vamos focar no volume que vocês querem verificar. Aqui eu não fiz também, mais uma vez, porque é um webinar, uma demonstração, né? É muito interessante a gente dar uma trabalhada nas taxas de rompimento também para a gente ver se existe algum efeito, principalmente no tempo de chegada da onda, tá? Trabalhar ali, eu botei 20/50, talvez trabalhar com 10/25, dar uma jogada ali e ver o impacto, né, para a gente conseguir ter uma análise melhor, né? Às vezes o próprio, é muito difícil a gente conseguir dados de dados confiáveis, né? Da viscosidade aí do fluido, né? Então, às vezes, a gente trabalhar com algum range aí também é interessante, utilizar outras relações, dar uma verificada, o próprio bulking factor, a gente dá uma trabalhada nesse valor aí para a gente ver qual o efeito. Basicamente, uma análise de sensibilidade, né? Porque tem relativamente, dependendo da quantidade de dado disponível, a gente acaba tendo bastante incerteza nestes parâmetros do fluido, né? Então, a gente trabalhar, fazer uma análise de sensibilidade, até podemos criar alguns tipos de cenários, né, para a gente verificar qual vai nos dar uma mancha maior, menor, até para a gente chegar no cenário mais crítico, né, que seria, então, o cenário que a gente poderia entregar para o nosso cliente, né? Então, aqui vocês estão vendo, né, que o rejeito, então, já chegou no reservatório de montante, de jusante, desculpa. Demorou muito mais tempo do que quando comparado à água. A gente já está vendo que o nível aqui nesse reservatório já está subindo, porém ele tem que ganhar 1 metro para ele iniciar o processo de rompimento, né? Como eu falei, vai chegar em torno de 12 horas, né? Então, bem interessante de vocês verem, entenderem a diferença que é o rompimento de água e rejeito, né? Então, a gente sempre tem que, quando for fazer um estudo de dam break, de rejeitos, utilizar um modelo que realmente representa isso, né? Que considera todas as forças, não somente as forças viscosas e a tensão de escoamento ali, mas também as forças turbulentas e dispersivas, especialmente quando a gente usa o bulking factor mais baixo, aí, que nem eu utilizei, em torno de 0,35. Essas forças, elas têm um papel realmente relevante, né? Dentro da simulação, né? Mas basicamente, então, aqui dentro do Float2D, o meu intuito era mostrar a facilidade que é de criar esse tipo de simulação, né? Então, dentro de 1 hora eu cobri a teoria e cobri rompimento de cascata de rompimento de barragem de água, água em cascata
e cascata de rejeitos, né? Então, realmente, muito fácil, né? E sempre lembrando que a qualidade dos resultados depende muito também dos dados de entrada, né? Então, eu acredito que agora aqui já vai romper, já está em 8 aqui, né? Vamos lá, deve romper nos próximos passos de tempo aí, em torno de 13 horas, talvez. Vamos ver. Ainda não iniciou a falha. Por isso eu coloquei 24 horas no começo, né? Realmente demora muito mais para esse fluido escoar quando comparado à água, né? Mas eu acredito que agora deve iniciar a falha. Aí, falhou então o rejeito, né, pessoal? Vocês podem ver que o passo de tempo estava em torno de 1,8, caiu para 0,6, 0,4, né? Então, passo de tempo variável, né, para manter a estabilidade do modelo. Agora, quando o escoamento já não é mais tão dinâmico, ele volta a subir, né? Eu vou esperar mais um pouquinho aqui, só para a gente coletar um pouquinho mais de resultado. Tem 3 minutos ainda para fechar 1 hora. Esperar mais um minutinho, aí eu vou fechar a simulação e vou fazer uma rápida comparação aqui entre a simulação de água e a de Mudflow, né? Pena que não tem mais tempo, poderia fazer diversos plots aqui de ah, concentração de sedimento, como ele varia no tempo, etc, etc. Poderia, mas vai ter que ficar para algum outro webinar. Talvez eu vou fazer algum webinar mais focado em mapping, né? Em mapeamento desses resultados do FloatD. O FloatD acaba dando muito resultado mesmo, né? E aí, então, a gente tem diversas ferramentas que a gente consegue utilizar para buscar esses resultados, para dar para dar mais confiabilidade aos resultados gerados pelo modelo, né? Então, em torno de 16 horas aqui já está tranquilo. Vou fechar. Vamos ver. Então, mesma coisa aqui. Bastante velocidade, né? Talvez dar uma trabalhada aqui, vamos ver como é que vai estar, mas para fins de demonstração está mais do que ok, né? Então, vou mostrar para vocês aqui rapidamente como é muito mais lento o esvaziamento, né, desse reservatório. Aqui também, e aqui também, vamos ver, para subir 1 metro até o rompimento demorou muito mais tempo, né? Mas também não tem nenhum sinal de instabilidade numérica aqui. Eu tenho um outro resultado, eu vou mostrar para vocês rapidinho, tem 1 minuto aqui, vai dar. Seria o Project Review Scenarios, né? Então, eu tenho os resultados processados num treinamento que eu estou preparando, aqui, só vou selecionar ele. Então, aqui, isso aqui não é bem da nossa simulação, mas vai ser interessante de ver. Tem umas diferenças de relação a nível aqui, mas vai ser bem interessante de ver. Eu vou estar comparando a água, que é o azul, né, com o Mudflow. Aqui, deixa eu só botar os dois. A água eu rodei por 8 horas, eu acho, e o Mudflow aqui eu rodei por 60 horas, né? Então, vocês podem ver aqui, né, que como o reservatório esvazia muito mais rápido quando a gente tem água, né, do que comparado ao Mudflow, né? Então, aqui também é interessante de ver. Como eu falei, aqui o nível da água era um pouquinho menor, tá? Então, por isso que a gente tem isso aqui. Mas basicamente a onda chega muito mais rápida quando é água, né? Devido à baixa viscosidade do fluido, né? Então aqui também o esvaziamento, vocês podem ver, esvaziamento não, o rompimento, né? A água ela sobe muito mais rápido aqui, porque o fluido chega mais rápido, né? E o Mudflow tem essa longa demora até bater esse 1 metro e aí então começar o rompimento, né? E também vou ver mais adiante, diferenças, né? Que até nessa minha simulação, um pouquinho de estabilidade numérica aqui, né? Mas essa não é a simulação que eu fiz com vocês, né? Isso é mesmo projeto, outros dados, né? Então, basicamente, chegamos aí, então, 3 horas da tarde, aqui 1 hora de webinar. Agradeço aí, então, a participação de todos. Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo pelo meu LinkedIn, pelo meu e-mail que tinha aqui na primeira página, robson@flow2d.com ou até mesmo pelo site da empresa, né? Eu vou então finalizar a gravação. Esse vídeo vai ser carregado no YouTube hoje ou talvez segunda-feira. Podem reassistir se quiserem. E aí fico à disposição de algumas
perguntas. Muito obrigado.